eu quero falar com vocês sobre como vai ficar a guarda compartilhada nesse período. Então, eu trouxe aqui 3 casos, tá? O primeiro caso foi no Tribunal de São Paulo, capital, em que foi negado a busca e apreensão de uma criança. O pai, ele teria o direito de ver a filha naquele final de semana, enfim, e aí a mãe não quis entregar a criança para esse pai. E ele ajuizou, né, ele pediu a busca e apreensão desse menor, porque em tese seria o final de semana dele. E aí a juíza entendeu que não ia dar a busca e apreensão, determinou que a criança ficasse por 14 dias sob a guarda da mãe, exclusiva da mãe, e que aí após esses 14 dias, aí sim poderia ser alterada essa guarda. E que o contato do pai com a criança seria por meios digitais, então Skype, WhatsApp, o momento que quisesse, né? Que não interferisse, claro, na rotina da criança. Então ele negou, a juíza negou, foi em primeira instância, e aí negou a busca e apreensão da criança, tá? Por quê? Porque, gente, criança, ela não tá no grupo de risco, mas ela transmite. Então, o simples fato, dependendo da cidade de onde a gente está falando, nesse caso era São Paulo capital, a gente não sabe onde um pai mora, onde a mãe mora. Às vezes é 2 horas de trânsito, às vezes o pai não tem carro, tem que ir de trem, tem que ir enfim, N coisas. Então, nesse caso, a juíza entendeu que determinou que a criança ficasse com a mãe. E uma das situações muito legal, que eu achei bem legal nessa decisão, foi que a juíza não simplesmente falou, olha, vai ficar com a mãe e pronto. Ela colocou que iria ficar durante 14 dias com a mãe, e aí após esse período iria se o pai não apresentasse nenhum sintoma do Covid-19, aí sim o pai poderia voltar normalmente, né, a guarda conforme foi estipulado em sentença. Mas além disso, a juíza também colocou na sentença que a mãe ela deveria resguardar a criança em quarentena total. Então, se fosse noticiado que a criança estaria sendo exposta a qualquer risco de transmissão do Covid-19, a guarda iria ser imediatamente alterada. Então, eu achei isso muito legal, porque ele não simplesmente colocou a criança na mão da mãe, mas ela deu pra mãe, olha, agora você vai ter que cumprir essa quarentena. Tem que deixar a criança longe das pessoas que são ali do grupo de risco, etc e tal. Então, e aí se a mãe não descumprisse, se a mãe acabasse descumprindo, a guarda seria alternada, e aí o restante dos dias ficaria por mais 14 dias ficaria com o pai, tá? Temos outra ação também em que alterou o regime de visitas. Por quê? Porque o regime de visitas não, desculpa, a guarda. Por quê? A guarda, ela era do pai. Mas a mãe, a criança estava naquele momento com a mãe e o pai era do grupo de risco. Então foi alterado. A criança se manteve ali, ficou com a mãe, porque o pai era do grupo de risco. E aí, passado o período também de 14 dias, aí sim poderia retomar naturalmente ao curso da guarda, conforme foi na sentença, tá? Então, no primeiro caso, era uma busca e apreensão. Então, o pai tinha o direito de ficar com aquela criança naquele final de semana, vamos assim dizer, naquele dia, e a mãe não entregou. Então, ele pediu uma busca e apreensão, que foi indeferida em primeiro grau. Nesse segundo caso, não, foi alterado já é como se fosse uma alteração de guarda, na verdade, o regime de visitação, né? Porque a guarda, ela continuou sendo ela continuou sendo compartilhada com o domicílio de referência sendo o do pai. Mas, como a criança estava com a mãe naquele momento e o pai era do grupo de risco, foi alterado essa visitação para ficar os 14 dias com a mãe, mesmo ela não sendo o domicílio de referência da criança, por conta do pai ser do fator de risco, tá? O terceiro caso é um pai que era piloto, então ele voltou de uma viagem e aí ele iria ficar com a criança e a mãe entrou com uma ação para alterar essa guarda. Então, liminarmente, a guarda foi alterada, a visitação foi alterada,
e o pai ele ficou suspenso, ele não pode ver a criança pelo período de 14 dias, porque pelo que eu vi, essa foi mais de uma decisão desse tipo, tá? Esse foi uma do piloto e aí teve uma outra que foi de um pai que voltou de viagem, ele voltou da Colômbia, e aí ele também ficou suspenso ali um período de 14 dias, para poder ver a criança, para poder seguir normalmente a guarda, tá?